seja o precioso nome do Rei do Universo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, amigo fiel e verdadeiro de todas as horas, que está sempre com a sua mão estendida para quando nós clamamos ou clamarmos por Ele, Ele nos levantar, nos pôr de pé. Amigo é este, nos momentos difíceis das nossas vidas, está sempre conosco. Amigo é este, que não olha para a nossa posição, mas sim olha para a nossa sinceridade, e quando clamamos por Ele, Ele não nos desampara. Você que está me ouvindo agora, não pense, não imagine que Deus desamparou você, de forma alguma. O que você está passando são as lutas, as contrariedades, mas você deve lembrar que a vida cristã, ela está recheada de provações, nos levando a confiar mais em nosso Deus. Jesus, ele diz na sua palavra, no Evangelho de João, capítulo 13, e o versículo de número 7. Ele diz para mim e para você: o que eu faço agora, não sabes tu, mas certamente depois você compreenderá. Você está passando esse teste difícil na tua vida, talvez você tenha já pensado: o Senhor não gosta de mim. Pode ir tirando esse pensamento negativo. Você está na palma da mão de Deus. Deus não se esquece de você. Deus não desampara você. Enquanto você fica preocupado, Ele está trabalhando em teu favor. O que faço agora não sabes tu, mas depois você vai entender que foi bom ter sido provada pelo Senhor, porque quando Deus nos prova, é para nos levar ao aperfeiçoamento, ao crescimento da nossa fé. Quando Deus nos prova, é porque está próximo a raiar a nossa vitória. A tua vitória, ela já está chegando. Suporte mais, suporte. E você vai ver que a poderosa mão de Deus está estendida sobre você para te ajudar. O nosso comentário para nossa meditação, nossa reflexão, diz respeito ao crente e à prática do jejum. O jejum, que muitas vezes é um sacrifício difícil, onde nós renunciamos comidas deliciosas, e muitas vezes é uma luta. Você quer jejuar e não consegue. Aparece uma coisa, aparece outra. Mas como nós temos assim esse compromisso de trazer comentários de edificação para os amados irmãos, as queridas irmãs, eu desejo falar um pouco agora sobre o crente e a prática do jejum. Em Mateus capítulo 6, do versículo 16 ao 18, nos ensina: mas tu, quando jejuares, não te mostres contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, mostra-te alegre e de rosto brilhante, para não pareceres aos homens que estais jejuando, mas sim ao teu Pai, que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará publicamente. Esta é a lição do Senhor Jesus para todos nós. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos ou de água. É a renúncia dos nossos apetites. Quando o crente jejua, ele está dizendo não às suas necessidades físicas, dizendo ao seu estômago que ele não é o seu Deus. O jejum também é um ato de sacrifício que nós fazemos perante o nosso Deus. Em uma época em que os restaurantes e churrascarias se multiplicam e a mesa está farta, o jejum parece estar se tornando fora de moda. Por estas razões é que as pessoas estão ignorando aquilo que diz as Escrituras sobre o assunto.
muitos dos cristãos têm se tornado ascéticos no que diz respeito à prática tão importante do jejum. Ou existem algumas indagações que geralmente as pessoas têm feito, como por exemplo, o jejum é bíblico? O jejum deve ser praticado nos dias atuais? Como devemos jejuar? Qual o valor do jejum para o crente? Temos na Bíblia, a palavra de Deus, muitas pessoas importantes que foram praticantes do jejum. Por exemplo, o grande líder Moisés, Ana, que ganhou uma grande vitória perante Deus, o rei Davi, a nação inteira de Israel, o próprio Senhor Jesus foi um praticante do jejum, além dos seus discípulos e outras personagens bíblicas. De acordo com o estudo das Sagradas Escrituras, podemos falar sobre 3 tipos de jejuns, que são eles: o jejum chamado típico, o jejum completo e o jejum parcial. O jejum chamado típico, este tipo de jejum não implica em abstinência de líquidos, mas apenas de alimentos. De acordo com o Evangelho de Mateus, diz os estudiosos que Jesus, durante os 40 dias, ele praticou este jejum típico, conforme, repito, o Evangelho de Mateus. Existe também o jejum completo, também chamado de jejum absoluto, consiste na abstinência total de alimentos e de água. Porém, esse tipo de jejum não deve ser prolongado demais. E existe o jejum parcial. Este jejum é a abstinência de certos tipos de alimentos. Exemplo, o profeta Daniel, ele não se alimentou do manjar do rei. Ele ali estava praticando um jejum parcial. Uma pergunta muito importante é: por que jejuar? Todo crente tem uma luta consigo mesmo, com as obras da carne, e precisa sacrificar os seus apetites pessoais. A Bíblia fala na guerra entre a carne e o espírito. Quando nós praticamos o jejum, estamos dando lugar ao espírito, amortecendo assim a força da carne. Além do mais, estamos vivendo num período onde encontramos muitas pessoas possessas pelas castas infernais. E Jesus, ele disse que o demônio, ele não sai senão pela prática do jejum e da oração. Aqui nós descobrimos o quanto é importante a prática do jejum. Seria bom que todo crente que deseja alcançar uma vida espiritual bem-sucedida, que quer ter forças para vencer o mal, que serve a Deus e ao seu reino, pratiquem todos o jejum bíblico para a sua separação ao serviço de Deus. Conforme o texto que nós lemos, Jesus nos ensina de que o jejum deve ser uma coisa secreta, onde ninguém deve tomar conhecimento. E assim sendo, Deus que vê as coisas ocultas nos recompensará publicamente. Uma outra polêmica que tem se girado em torno deste assunto é quanto à duração do jejum. A duração do jejum. Podemos recomendar o jejum de meio dia e o jejum de um dia inteiro. O jejum de mais de um dia é perigoso. Todo cuidado é pouco. Preste bem atenção. O jejum de mais de um dia seguido não é para se adquirir espiritualidade, mas deve ser praticado por aquelas pessoas que já são espirituais, porque muitas pessoas, numa atitude de fanatismo, têm prejudicado a sua saúde com jejuns prolongados demais. Toda cautela é pouco. Uma outra pergunta que se tem feito é: como devemos jejuar? Primeiro devemos afirmar que a prática do jejum deve ser especificamente com um bom propósito diante de Deus, com planejamento. E, acima de tudo, o jejum ele deve ser praticado com objetivo definido. Devemos jejuar pelos nossos próprios problemas
Todos nós vivemos em lutas constantes. Estamos em tempos difíceis, tempos de guerra espiritual e degradação moral. E o jejum vai nos ajudar a vivermos uma vida espiritual mais em comunhão com o nosso Deus. Devemos jejuar acompanhados pela oração sincera, pela meditação na palavra de Deus e pela meditação nas coisas pertencentes ao reino de Deus e de Cristo Jesus. Finalizo fazendo as seguintes interrogações. Temos praticado o jejum bíblico? Deus se agrada ou não quando fazemos um jejum conforme a sua vontade? É este o nosso comentário e você possa responder essa pergunta para você mesmo. Como nós temos jejuado? De maneira secreta, sincera diante de Deus? Ou simplesmente para dizer que somos mais espirituais do que os outros? Melhor do que os outros? Isso não agrada a Deus. Mas que nós possamos praticar o jejum bíblico de maneira sincera, de maneira secreta perante o nosso Deus.